Estamos iniciando o mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Há 50 anos atrás, a igreja iniciava este mês de setembro, dedicando este mês à Palavra, que comunica a verdade, a justiça, a paz, buscando também nos ajudar a superar a discriminação, nos ajudando a incluir as pessoas na sociedade, a dar dignidade àquelas pessoas que mais necessitam. A palavra de Deus deve ser ouvida e praticada. E neste ano nós refletiremos sobre a carta de São Paulo aos Gálatas, motivando-nos a viver intensamente unidos a Cristo e aos irmãos, em comunhão uns com os outros. A liturgia deste domingo, 23º domingo do tempo comum, fala-nos de um Deus comprometido com a vida e a felicidade do homem. Continuamente quer renovar, quer transformar, quer recriar o homem, do modo a fazê-lo atingir a vida plena, chegar ao homem novo. Em Adão, o velho homem, todos pecaram. Em Jesus, o homem novo, todos foram justificados. E é nessa busca da nossa autonomia, da nossa dignidade, que nós vamos também nos tornando homens e mulheres novas, para o mundo novo, para os novos céus, para novas terras. Na primeira leitura, nós vimos que um profeta da época do exílio da Babilônia garante aos exilados afogados na dor e no desespero que Yahvé está prestes a vir ao encontro do seu povo para o libertar e para o conduzir à sua terra. Nas imagens dos cegos que voltam a contemplar a luz, dos surdos que voltam a ouvir, dos coxos que saltarão como gazelas e dos mudos a cantar com alegria, o profeta representa essa vida nova, abundante, transformadora, que Deus vai oferecer a Judá. A segunda leitura dirige-se àqueles que acolheram a proposta de Jesus e se comprometeram a segui-lo no caminho do amor, da partilha, da doação. Convida-os a não discriminar ou marginalizar qualquer irmão e a acolher com especial bondade os pequenos e os pobres. E no Evangelho, Jesus, cumprindo o mandato do Pai, aquilo que Deus confiou a ele, sobre os ouvidos, ele coloca a sua mão e abre os ouvidos e solta a língua de um surdo mudo. No gesto de Jesus, revela-se esse Deus que não se conforma quando o homem se fecha ao egoísmo e na autossuficiência, rejeitando o amor, a partilha, a comunhão. O encontro com Cristo leva o homem a sair do seu isolamento e a estabelecer laços familiares com Deus e com todos os irmãos, sem exceção. Este Deus que abre os ouvidos dos surdos e solta a língua dos mudos é um Deus cheio de amor, que não abandona os homens à sua sorte e nem os deixa
adormecer em esquemas de comodismo, de instalação, mas a cada instante vem ao seu encontro, desafia-os a ir mais além, convida-os a atingir a plenitude das suas possibilidades e das suas potencialidades. Na nossa viagem pela vida, não caminhamos sozinhos, arrastando sem objetivo a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa debilidade. Mas ao longo de todo o nosso percurso pela história, o nosso Deus vai ao nosso lado, apontando-nos com amor os caminhos que nos conduzem à felicidade e à vida verdadeira. O surdo-mudo é incapaz de escutar a palavra de Deus e representa esses homens, essas mulheres que vivem fechados ao projeto de Deus e aos seus desafios, ocupados em construir a sua vida de acordo com esquemas de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, e que não precisam de Deus nem das suas propostas. O homem do nosso tempo já nem gasta tempo a negar a Deus. Muitos ignoram a Deus, surdo aos seus desafios e às suas indagações. O que é que as propostas de Deus significam para nós? Podemos perguntar. Dou ouvidos aos apelos e aos desafios de Deus, ou aos valores e às propostas que o mundo me apresenta? Quando tenho que fazer opções, o que é que conta? As propostas de Deus ou as propostas do mundo? O surdo-mudo representa também aqueles que não se preocupam em comunicar, em partilhar a vida, em dialogar, em deixar-se interpelar pelos outros. Define a atitude de quem não precisa dos irmãos para nada, de quem vive instalado nas suas certezas e nos seus preconceitos, convencido de que é dono absoluto da verdade. Ninguém é dono da verdade. E pior ainda, absoluto. Define ainda a atitude daquele que não tem tempo, nem disponibilidade para o irmão. Define a atitude de quem não é tolerante, de quem não consegue compreender os erros e as falhas dos outros e não sabe perdoar. Uma vida de surdez é uma vida vazia, estéril, triste, egoísta, fechada, sem amor. Não é esse caminho que encontramos a nossa realização e a nossa felicidade. O surdo-mudo representa ainda aqueles que se fecham no comodismo, indiferentes aos apelos do mundo e dos irmãos. Somos surdos quando escutamos os gritos dos injustiçados e lavamos as nossas mãos. Somos surdos quando toleramos estruturas que geram injustiça, miséria, sofrimento e morte. Somos surdos quando pactuamos com valores que tornam o homem mais escravo e mais dependente. Somos surdos quando encolhemos os ombros, indiferentes face à guerra, à fome, à injustiça, os valores em que acreditamos. Somos surdos quando nos demitimos das nossas responsabilidades e deixamos que sejam os outros a comprometer-se e arriscar. Somos surdos quando calamos a nossa revolta por medo, covardia e calculismo.
Somos surdos quando nos resignamos a vegetar no nosso sofá cômodo, sem nos empenharmos na construção de um mundo novo. Uma vida comodamente instalada nesta surdez descomprometida. É uma vida que vale a pena ser vivida? Devemos perguntar para nós. A missão de Cristo constituiu precisamente em abrir os olhos aos cegos e desatar a língua dos mudos. Ele veio abrir-nos a relação com Deus, ao amor dos irmãos, ao compromisso com o mundo. Quem adere a Cristo e quer segui-lo no caminho do amor a Deus e da entrega aos irmãos, não pode ficar fechado a Deus e ao mundo. O encontro com Cristo tira-nos da mediocridade e desperta-nos para o compromisso, para o empenho, para o testemunho. Leva-nos a sair do nosso isolamento e a estabelecer laços familiares com Deus e com todos os nossos irmãos, sem exceção. O surdo-mudo da nossa história foi trazido e apresentado a Jesus por outras pessoas. O pormenor lembra-nos o nosso papel no sentido de fazer a ponte entre os irmãos que vivem prisioneiros da surdez e a proposta libertadora de Jesus Cristo. Não podemos ficar de braços cruzados quando algum dos nossos irmãos se instala em esquemas de fechamento, de egoísmo, de autossuficiência, mas com nosso testemunho de vida, temos de lhe apresentar essa proposta libertadora que Cristo quer oferecer a todos os homens e mulheres. Antes de curar o surdo-mudo, Jesus ergueu os olhos ao céu. O gesto de Jesus recorda-nos que é preciso manter sempre, no meio da ação, a referência a Deus. É necessário dialogarmos continuamente com Deus para descobrir os seus projetos, para perceber as suas propostas, para ser fiel aos seus planos. É preciso tomar continuamente consciência de que é Deus que age no mundo através dos nossos gestos. É preciso que toda a nossa ação encontre em Deus a sua razão última. Se isso não acontecer, rapidamente a nossa opção, a nossa ação perde todo o sentido. Por isso nós estamos vendo um mundo que entra muito fácil em depressão, muito fácil em questões de isolamento. Por quê? Porque coloca o sentido da vida em coisas passageiras e esquece de colocar nas mãos de Deus toda a sua vida, toda a sua história. O sentido da nossa vida é estar em Deus. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Não se liberta aquele que não quer ver. Deus chama a cada um de nós a ouvirmos e a falarmos. Ouvir para comunicar, mas comunicar o bem. Não usar a boca para espalhar falsas notícias, falsas palavras contra as outras pessoas. Muitas vezes, os surdos mudos falam mais do que nós, através da linguagem de sinais, através do gesto de proximidade que tem um com o outro. E nós, que ouvimos e falamos e enxergamos, muitas vezes deixamos a desejar.
Vamos pedir ao Senhor que possamos abrir nossos olhos, nosso coração, nossa mente, nosso ouvido, nossa boca para louvar e agradecer a tudo que Ele nos faz, ajudando as pessoas a terem, de fato, dignidade e não sermos indiferentes. Esquecermos que também, como cristãos, devemos lutar para o mundo novo.